parte prática. Desconstruir essa ideia de que deixou a criança, vai embora. Na verdade, o que a criança precisa é transferir a sua referência, que até aquele momento é exclusiva da família. Então, pensando numa criança que, vamos pensar primeiro no contexto, que é a criança nunca foi para a escola, então a referência dela é exclusivamente daqueles cuidadores que tiveram com ela até aquele momento, normalmente a família. Então, a referência dela são aqueles cuidadores. Pronto, aquela é a referência, são as pessoas que ela confia, são as pessoas que ela convive, são as pessoas que ela tem como referência máxima, são, né, é a família. Ela precisa, primeiro, transferir essa referência para a escola, né, para aquele novo ambiente com aquelas novas pessoas, que é o ambiente físico da escola, né, a escola vista como 3 pilares, né, ambiente físico, professores, né, professoras, professores, e colegas de sala. Então, ela precisa transferir essa referência para esses 3. No caso em específico, referência para os adultos, né, os professores, mas transferir a sua confiança, né, no ambiente físico, nos professores e nas outras crianças. E para ela fazer isso pode ser feito do jeito que a gente, né, que a gente estava falando da adaptação, que ela é colocada lá a todo custo, ela fica lá chorando ou apática, que aí tem outra coisa que nem sempre a criança que não chora é a criança que se adaptou bem. A criança pode não chorar porque ela guardou a mágoa para si, porque ela guardou o sentimento para si, e ela pode demonstrar esse desamparo que ela está aprendendo, que é o natural da vida dela a partir daquele momento, ela pode demonstrar de outra forma, que é ficando apática. Você tem aquela criança que ficou lá quieta, não quer saber de nada, não quer saber de ninguém, não quer saber de brincadeira, ela está lá só tentando digerir a sua dor, o seu luto de perder a sua referência bruscamente, abruptamente. Então, você tem essa outra situação. Mas, enfim, você quer evitar isso, né? Você quer evitar isso. Como você evita? Fazendo uma transição dessa referência para a dos adultos naquele ambiente. Dessa confiança, que é única e exclusivamente na família e nas pessoas com quem ela tem contato, e no espaço que ela está acostumada, que é a casa dela, que são os espaços que ela já vai, casa da avó, casa do tio, o clube, o que seja, mas os espaços que ela já está acostumada para aquele novo espaço, para aquela nova microsociedade, que é a microsociedade da escola. Você precisa de uma transição disso. E para você fazer qualquer transição, você precisa de um elo entre o que era e o que vai ser. Qual é esse elo no caso de um processo de adaptação respeitosa escolar, um processo de ambientação? Esse elo é a família, né? Você tem como trazer a casa da criança? Não, você tem como trazer objetos, né? Algum objeto de transição, que a gente até chama de objeto de transição. Então, esse elo são o quê? Objetos, né, de transição, um paninho, um brinquedo, uma naninha, uma madeira, alguma coisa que a criança tenha, como carinhosamente no dia a dia dela já tenha, e ela possa levar para a escola. E aí tem que ser conversado com a escola o que pode ser. É uma chupeta, enfim, né? Aí varia de criança para criança, de realidade para realidade. Então, esse objeto é uma das coisas para a transição, e as pessoas, né? A casa inteira não tem como trazer. A sociedade inteira em que ela já vivia não tem como trazer. Mas uma pessoa de referência tem como, né, ou deveria ter como ficar ali com a criança enquanto ela faz essa transição entre o que ela tinha e o que ela terá, né, o que ela vivia e o que ela viverá. Então, o ideal, até segundo essa frase que eu li para vocês do artigo desses psicólogos, o ideal é que a criança tenha primeiro essa ida à escola com o pai, com a mãe ou com outra pessoa de referência. Que a criança esteja na escola com esse adulto de referência. Então, nos primeiros dias, a criança, né, seria o mundo ideal, a criança está lá, mas também o adulto de referência está. Por quê? Porque daí a criança vai começando a ver que aquele ambiente não é um ambiente hostil, é um ambiente agradável para ela. Quando ela se acostuma com o ambiente, daí ela começa a ver que as pessoas daquele ambiente não são hostis, são pessoas em quem ela pode confiar. Então, professora, colegas, agente, merendeira, enfim, quem seja daquele ambiente. Então, ela vai vendo que aquelas pessoas não são hostis, são pessoas que estão contribuindo para a vida dela. Para daí, depois de um tempo, realmente a criança conseguir ficar na escola sem grandes traumas, sem a questão do desamparo aprendido. Ela já entende que ela não está ali para ser desamparada, ela está ali
né, como parte do processo de desenvolvimento dela, né? Claro que ela não elabora nessas palavras, mas você entende que ela começa a perceber que aquele não é um ambiente hostil, aquelas pessoas não são hostis, ela pode passar a confiar também naquelas pessoas e também naquele ambiente. Ela começa a se sentir parte daquela microsociedade, para daí o pai e a mãe realmente parar de ir para a escola, né, para aquela pessoa de referência, seja avô, avó, enfim, parar de ir para a escola. Esse é o mundo ideal.